Vamos colocar de pé. Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Livro de Marcos 5, 25. Palavra extremamente conhecida. Todos encontraram? Diz assim a palavra: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo de tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e entre a multidão, e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Fecha os teus olhos rapidinho. Senhor meu Deus e Pai eterno, Senhor Espírito Santo, Pai, eu venho colocar diante da Tua presença a vida de cada um aqui nesta noite. Eu quero entregar esse culto, Senhor Jesus, diante da Tua presença. Cada vida aqui, meu Pai, cada lar aqui, eu quero entregar nas Tuas mãos. Que o Senhor possa visitar este lugar, meu Pai, nesta noite. Ó Pai querido, eu consagro este culto diante do Teu trono, diante da Tua face. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua graça. Cerca este lugar, meu Pai, com as Tuas mãos poderosas. Dá ordem aos Teus anjos a respeito desta casa. Eu entrego a minha vida na Tua presença. Eu entrego, Senhor meu Deus amado, desde o alto da cabeça à planta dos pés. Pai querido, eu sou somente a boca, o canal, mas a palavra, a glória, Senhor, a cura, a ministração da palavra, com meu Pai, a unção que quebra o jugo, é do Senhor, meu Pai. Pai, a casa é Tua, venha brilhar como o sol do meio-dia. Pai querido, que o Senhor cresça e que nós venhamos diminuir. Ó Espírito Santo de Deus, venha dos quatro cantos da face dessa terra e derrama do Teu poder, derrama da Tua graça. Quebra todo jugo, quebra toda incredulidade, toda potestade, principado, legião e cascas de demônios que se levantou neste dia e neste momento contra esta palavra e este culto. Eu repreendo pela autoridade do Teu santo nome, e que o Teu nome venha a ser exaltado. Bendito é o Senhor dos exércitos. Brilha, porque a casa é Tua, ó Senhor dos exércitos. Amém. Pode se assentar. Se assenta glorificando ao Senhor. Eu estou com a voz bem ruim, eu estou bem gripada. Então se falhar no meio do caminho, mas até o final Deus vai nos dar a graça. A palavra do Senhor nos fala acerca de uma mulher. Essa palavra você já deve ter ouvido inúmeras vezes. Gosto muito dessa palavra, que diz a respeito de uma mulher que precisava de um milagre extraordinário.
A palavra do Senhor nos diz que esta mulher, ela não só precisava de um milagre extraordinário, mas esta mulher, ela precisava estar diante da sociedade. A palavra do Senhor nos diz que esta mulher ficou enferma durante 12 anos. 12 anos, aquela mulher tinha um fluxo de sangue intenso. Uma mulher a qual ela menstruou durante 12 anos, sem interrupção. Você imagina uma pessoa, uma mulher que ela sangra 7 dias por mês, e algumas ela tem até anemia, algumas sangram, passam mal, tem problemas de cólica, tem problemas com endometriose, e muitas não suportam nem ir trabalhar. Agora imagina esta mulher, ela passar 12 anos sangrando, mas a palavra do Senhor nos diz que aonde Jesus se apresenta, o milagre se encontra. Aonde Jesus chega, o milagre chega. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus estava no caminho, e aquela mulher ouve falar de Jesus, e quando ela ouve falar de Jesus, ela entende que era a oportunidade dela receber a vitória. Nessa noite nós saímos da nossa casa e nós temos a oportunidade de estar no caminho aonde Jesus se apresenta, aonde Jesus se encontra. E aonde é este caminho, missionária? O caminho é aqui, o caminho é a casa do Senhor. Quando você saiu da tua casa, você estava dizendo: Deus, eu vou pegar esta oportunidade e eu vou receber a minha vitória, porque o Senhor está lá, e aonde o Senhor está, o milagre acontece. Aquela mulher, ela era excluída da sociedade. Aquela mulher, ela não tinha nada, mas até Jesus se apresentar. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele vai chegando diante da cidade, e a palavra do Senhor diz que ele faz 3 milagres num dia só. Um endemoniado, o gadareno, ele porém resolve a situação, ele liberta porém aquele homem, tira aquele homem dos sepulcros, repreende aquela legião de demônio, e aquele homem ia curar. E a palavra do Senhor diz que agora, quando ele está diante e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. A palavra do Senhor diz que aonde Jesus ia se apresentar, e quando a multidão sabia, quando Jesus começava a chegar em Cafarnaum, e era ouvido o seu nome, a palavra do Senhor diz que aglomerava as pessoas. As pessoas se chegavam. A casa do Senhor hoje está cheia, porque você sabe que o nome e o poder do nome tem resultado na tua vida, que é o nome e o poder do nome, que é Jesus Cristo. Para mim não precisa ligar o ar não, meu filho, senão eu perco a voz. Pode ficar tranquilo, eu transpiro bastante mesmo quando eu estou pregando, pode ficar tranquilo. A palavra do Senhor nos diz que ali um homem da sinagoga, Jairo, ele vai até Jesus, porque ele sabe que na sinagoga, ali aonde ele se apresentava, não tinha total poder e unção para curar a sua filha. A palavra do Senhor nos diz que a filha de Jairo estava moribunda, que a filha de Jairo estava para morrer, estava enferma. A filha de Jairo, ela tinha 12 anos. A mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos enferma. A palavra do
Senhor nos diz que Jairo vai até aonde se encontra Jesus, para dizer para Jesus: vá até a minha casa, porque a minha filha, ela precisa da tua presença, ela precisa da tua graça. E a palavra do Senhor nos diz que a poucos metros dali, da onde era aquela sinagoga, tinha a casa de Pedro. E na casa de Pedro, ali era Pentecoste. Na casa de Pedro tinha o fervor da graça do Senhor. Na casa de Pedro tinha Jesus. Na casa de Pedro a oração, a palavra era diferente, que era pregado na sinagoga. O que Deus está querendo dizer, que na casa de Pedro Jesus tinha liberdade para fazer milagre, para fazer aquilo que o Espírito Santo o direcionava. Então a minha casa e a tua casa tem que ser a casa de Pedro. A casa do Senhor tem que ser a casa de Pedro, aonde ele entra e ele recebe total liberdade para curar e para libertar. Jairo entende isso, e ele entende que Jesus é que tinha o poder e a autoridade sobre a enfermidade. Ele sai, deixa o seu poder, deixa a sua autoridade e vai até a autoridade que era maior, Jesus. Para eles, dentro da sinagoga não era, mas Jairo entende que Jesus não era aquele que ficava preso dentro da sinagoga. Ele sabia que Jesus era diferenciado. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele ouve, Jairo se prostra diante da vida de Jesus. Deus abençoe, minha linda. Igreja caprichosa, né? A palavra do Senhor nos diz que ouve, ele se prostra. Jesus ouve o lamento, o clamor daquele homem, e ele se prostra, ele reverencia o dono da autoridade. Nós temos que se reverenciar diante da autoridade, que é o Senhor dos Exércitos. A palavra do Senhor nos diz que no meio do caminho, Deus não só testa a paciência e a fé de Jairo, pelo seguinte fato: no meio do caminho haveria uma mulher também com 12 anos, mas 12 anos enferma. Naquela época, uma mulher com esta enfermidade, ela era considerada imunda perante a sociedade. Ela não poderia estar no meio da multidão, ela não poderia estar no meio daquela população. Mas aquela mulher ouve que Jesus estava naquele lugar. Aquela mulher ouve que Jesus estava presente. E aquela mulher, ela coloca algo no coração dela, brota algo no coração dela dizendo: se eu somente tocar nas vestes dele, eu posso ser curada. O que aquela mulher ouvia falar de Jesus não era pouca coisa. Para que eu e você tenha estar aqui nesta noite, é porque nós ouvimos falar dos feitos de Jesus, é porque nós ouvimos dos nossos antepassados, do poder e da glória dele, do que ele vem fazendo, do que ele pode fazer na nossa vida. Não estamos aqui por mera amizade ou coincidência, não. Nós estamos aqui porque nós sabemos do poder de Deus, sabemos do que ele é capaz de fazer na história da nossa vida. Aquela mulher estava no meio do caminho. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez você entrou aqui abatido, talvez você entrou aqui enfermo, talvez você entrou aqui decepcionado, angustiado, ansioso. Mas eu quero te dizer uma coisa: você está à beira do caminho.
caminho. Jesus está passando. É só você tocar, é só você dizer: Jesus, eu estou aqui. É só você se prostrar e dizer: eu preciso da tua graça, eu preciso da tua misericórdia. O servo de Deus tem que se humilhar. Nós temos que se humilhar. Você quer vitória? Você tem que descer. Se você quer vitória da parte do Senhor, você tem que se prostrar. Jairo era autoridade, ele tinha quem o servia, mas a palavra do Senhor nos diz que ele se prostrou. Quem somos nós para não se prostrar? Nós temos que se prostrar diante do rei, temos que entrar na casa dele, reverenciar o dono da casa, dobrar o joelho e dizer: eis-me aqui, Cordeiro, eis-me aqui, eu vim para te adorar. Tem gente que entra na casa do Senhor, não dobra nem o joelho para orar, não reverencia o dono da casa, e ainda quer colocar ele na parede e dizer: eu quero a vitória porque eu te sirvo há tanto tempo. Ele não é obrigado a dar nada para nós, nada, nada. Mas ele ainda nos coloca de pé todos os dias. Você acha que você está aqui porque você tem saúde? Não. É porque ele achou graça em ti hoje, teve misericórdia em nós e deu fôlego de vida. Se não for ele, nós somos consumidos vivo. Vivo. E tem gente que ainda demanda com Deus, bate boca com Deus. Quem é tu, Caco? Quem é tu, caco, barro, para dar ordem no oleiro? É ele que sabe como trabalhar na nossa vida. Jairo poderia ter dito para ele: olha, eu sou da sinagoga, vá na minha casa agora. Ele falou: não, esse que está na minha frente é maior do que a sinagoga, e quem precisa dele sou eu. Ele fez o quê? Se prostrou. A minha filha está moribunda, a minha filha está enferma, e eu preciso do milagre. Mas a palavra do Senhor diz que no caminho havia uma mulher, como eu li já no começo. Essa mulher vem para provar que Jesus, ele chega no tempo certo. Jairo poderia exigir, mas aquela mulher estava no caminho. Então quer dizer que enquanto ele está vindo para abençoar o meu caminho, haverá outras pessoas no caminho, e ele vai abençoar essas vidas. Mas ele vai chegar no tempo certo na tua casa. Ele pode passar na casa da irmã Marinha, na casa do irmão Joãozinho, mas se ele tem que chegar na tua casa, ele sabe a hora de chegar. Se a vitória ainda não entrou dentro da tua casa, é porque ele está trabalhando diante de ti. Tudo que Deus coloca na nossa mão é para multiplicar. Há um processo antes que a vitória chegue na nossa mão. Como que Deus vai dar algo para nós se nós não estamos preparados? Aí o nome dele vai ser envergonhado. O nome dele tem que ser exaltado. A glória é dele. O milagre é dele, é só dele. Nada é nosso, é tudo dele. E aquela mulher está no meio do caminho. E Jesus vai passando, a multidão vai apertando, e a palavra do Senhor nos diz que aquela mulher, ela não vai por cima, ela não vai pelo lado, porque ela não podia. Eu creio que aquela mulher também não tinha nem forças também. Eu creio que aquela mulher estava abatida, anêmica, não sei nem como que ela estava de pé. A medicina não pôde ajudar aquela mulher. E apesar que a medicina naquela época era escassa mesmo, mas mesmo assim,
Há problemas na nossa vida que é só Jesus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Aquela mulher entende isso. E aquela mulher, a palavra do Senhor, ela vem por baixo. Aquela mulher também, ela vem se humilhando na presença do Senhor. E ela diz com ela mesma, Ele não precisa, olha que fé desta mulher. É para nós tomarmos como exemplo. Ela entende que Jesus não precisa tocar nela. Ela entende que Jesus não precisa afastar a multidão. Ela entende que se ela somente tocar em Jesus, que se ela chegar somente perto de Jesus, ela entendeu que ela não precisava tocar na pele de Jesus. Ela entendeu que ela precisava, ela podia tocar somente na veste de Jesus. Olha a fé desta mulher. Aonde está a tua fé nesta noite? Aonde você tem depositado a tua esperança? Aonde que você tem dito, Deus, eu vou lá na tua casa hoje, eu não tenho nada, mas eu vou sair de lá com a vitória. É fé. Sem fé a mão de Deus não se move ao nosso favor. E aquela mulher tem, e ela toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, é instantâneo, é automático. Aquele sangue que jorrava do corpo dela parou. Você parou para imaginar o que é ver o varão de branco na tua frente? Ter a oportunidade de ver Jesus na tua frente, ouvir toda a história dele, saber do poder, da autoridade dele, da glória e da majestade dele, e ter a oportunidade de apenas tocar nas vestes dele, e saber que o sobrenatural vai acontecer. Isso é fé. E aquela mulher não duvidou, ela não se preocupou com a multidão. Pare de se preocupar com a multidão. Para de se preocupar o que a multidão vai dizer. Se você vem em todo culto, se você faz todas as campanhas, se você é um crente fanático, se você é um crente religioso, o importante é você buscar. O importante é você estar dentro da casa do Senhor. O importante é você sentar e abrir a tua boca e dar glória misturado com aleluia. A pessoa tem que entrar por aquela porta, e quando ela entrar, ela tem que entrar de um jeito, mas ela tem que sair de outro. Ela não pode entrar e sair da mesma maneira. Ela tem que entrar um vaso trincado, mas ela tem que sair um vaso cheio. É inadmissível um vaso entrar e não dar um glória na presença do Senhor. É inadmissível a pessoa dizer: eu entrei no culto e Deus não falou comigo. Eu entrei no culto, é uma palavra fria, um louvor frio. Frio é você, sepulcro caiado, que não abre a boca para dar glória, não abre a boca para exaltar o teu Deus, não abre a boca para dizer que Ele é santo. Missionário, eu não vim aqui para ouvir essa palavra, você veio porque Deus marcou o encontro contigo, senão você não estava aqui sentado. Nos dias que nós estamos vivendo, o vaso tem que transbordar, porque se não transbordar, o falso leão te mata, te rasga inteirinho. Satanás não tem brincado nos últimos dias, e besta de achar quem ele acha que ele é besta, viu? É bem esse termo aí mesmo. Bobo de quem acha que ele é bobo. O bicho é astuto, e ele, se deixar, ele entra, ele senta dentro do culto, ele cultua e vai embora. Sabia disso? Mas se a igreja for lavada e remida no sangue do Cordeiro, quando ele chega na porta,
Ele fala: lá eu não posso entrar. Lá tem um povo do pé para trás. É um termo dos pentecostal bem antigo. Você sabe o que é o crente do pé para trás? É o crente de joelho. Você tem que ser reconhecido no inferno, não é no céu. Seu nome já está lá. É no inferno. Satanás tem que olhar em você e ele tem que dizer: com essa eu não posso, com esse eu não posso. Esta mulher ora, este homem ora. Eu mando luta, eu mando prova, eu mando leão, eu mando tudo, eu mando serpente, eu mando vento, e ele continua adorando, ele continua exaltando, ele continua indo na casa do pai dele, ele continua dizendo que aquele varão de branco é todo, ele continua dizendo que Deus é tudo na vida dele. Você tem que ser reconhecido no inferno, é pelo teu glória misturado com aleluia. Ele tem que ver poder e autoridade na tua vida. Você tem que andar na rua e as potestades, os principados tem que desviar da tua vida. Você tem que jorrar unção. Ah, irmã, nos dias atuais isso não tem. Tem. É jejum e oração. É só tu orar. Começa a jejuar e orar bastante para você ver. Ah, irmã, mas eu começo a orar, o vento começa a soprar. Ué, Deus está limpando a casa. A casa está suja. Você acha que o Espírito Santo vai derramar azeite novo em casa suja? Ele tem que limpar. Ele tem que purificar. Ele tem que tirar as trincas, tem que tirar a teia de aranha, e aí vem o azeite novo. Faz quanto tempo que tu não fala em línguas? É porque o vaso está cheio de teia de aranha. Tem que descer. Irmão, eu não sou batizado com o Espírito Santo, tem que buscar. Como que eu sou batizado com o Espírito Santo? Começa a abrir tua boca e dá glória um atrás do outro para você ver se não batiza. Desce. Deus não mudou. Quem mudou fomos nós. O nosso jeito de buscar. Eu vou contar um testemunho, porque eu disse: Senhor, aonde eu passar, que eu ainda não ministrei a tua palavra, eu vou contar esse testemunho. Minha mãe está sentada lá atrás comigo. Ela é minha companheirinha. O meu marido trabalha até tarde, então dia de semana não me acompanha. E é sempre ela que me acompanha, ou um sobrinho meu. Os dois. Hoje ele não veio também porque chegou tarde do serviço. Em 2020, tudo quanto antes de acontecer a nossa casa, Deus nos revela. Quando você busca, Deus ele se apresenta para você. Em 2020, Deus recolheu o meu pai. 15 dias antes de Deus recolher o meu pai, o Senhor me deu um sonho pela madrugada, e aonde o Senhor me mostrou a funerária do Prever. A funerária alta, aquela parte de trás é a mais alta. E ela batia na lateral do meu carro, do lado do passageiro. E eu ia muito naquele Banco Itaú ali, eu tinha conta ali, agora já fechou o banco ali. O Banco Itaú que fica ali naquele redondo do cemitério municipal ali. E tinha um Itaú bem na esquina ali. E eu deixava o meu carro em frente o Prever. E eu levantei e falei: mãe, vai acontecer alguma coisa. Falei: eu não vou deixar meu carro mais lá na frente do Prever, não, vai que alguém bate. A gente não sabe. Orei a Deus, falei: Deus dá o livramento. Passou 15 dias, no dia 19 para o dia 20 de madrugada, eu vi quando um varão todo de branco, lindo, lindo, lindo. Tem muita gente linda na face da terra, né? Mas eu nunca vi uma pessoa daquela. Tem homem muito bonito, mas como aquele, nunca vi. E aquele varão todo de branco, ele se apresentou no corredor da minha casa, que vai para o meu quarto. Eu durmo com a porta aberta. Eu vi quando clareou e eu acordei. E aquele varão disse assim para mim:
eu vou tirar aquilo que você mais ama. E eu quero ver até onde vai o teu amor por mim. E eu disse: mas eu amo tudo que o Senhor me deu. Tudo que eu tenho, eu amo. E ele virou de costa e caminhou naquele corredor. E ele virou e disse para mim novamente: eu vou tirar aquilo que você mais ama. E eu quero ver até onde vai a tua fidelidade comigo. Amanheceu um domingo, dia 20 de setembro de 2020. À 1h05 da tarde, eu recebi o telefonema que o meu pai infartou um infarto fulminante. Naquele momento, o meu chão sumiu. E eu entendi o que aquele varão tinha vindo falar. Eu liguei para minha mãe, meus pais eram separados, fazia desde os meus 12 anos, eu tenho 43 anos. E meus pais eram separados desde os meus 12 anos. Meu pai nunca arrumou outra família, nunca arrumou ninguém, minha mãe também não. Não deu certo, cada um foi para o seu canto, mas ninguém arrumou ninguém. E nós tínhamos uma convivência muito boa, graças ao bom Jesus. Depois que separou, a convivência ficou boa. Não dava certo debaixo do mesmo teto. E o Senhor, eu liguei para minha mãe e falei: mãe, o pai faleceu. Mandei um Uber buscar a minha mãe, porque eu estava trabalhando. Eu saí, eu cruzei do Hospital Paraná até onde meu pai morava, ali na rua do Açougue Ribeiro, da Pedutax. Eu dirigi em 10 minutos. Eu cruzei a cidade, como se diz no Veloz e Furioso. E quando eu cheguei, e antes, no meio do caminho, eu liguei para o Prever. Porque já o SAMU já estava lá. E já tinha atestado que o meu pai tinha morrido. Então não precisava o IML buscar ele. O SAMU já tinha atestado que era o infarto. E quando eu cheguei lá, eu já tinha ligado para o Prever, porque eles falaram: ó, manda o Prever vir. Eu liguei para o Prever. E o pátio onde meu pai era, a casa do meu pai, era um pátio grande assim, ó, livre. E a casa um pouco mais recuada. E quando nós chegamos, o Uber levou a minha mãe até meu serviço, de lá a gente veio. Quando eu cheguei na frente da casa do meu pai, quem que estava lá? A funerária, igualzinha do sonho. Ali eu olhei meu pai caído no chão. Levaram meu pai, preparei a roupa dele, a documentação. Fui, escolhi a urna, preparei tudo. Meu pai dizia que ele não queria ser velado o dia inteiro. E devido à pandemia, realmente ele foi velado só meio expediente. E ali, irmãos, começou, quando eu saí ali do velório do meu pai, que eu enterrei o meu pai, eu entrei no fundo do poço. Fundo do poço mesmo. Mas no fundo do poço havia uma mão muito grande. Eu amava o meu pai, eu amo o meu pai, eu lembro do meu pai todo santo dia. Meu pai, ele tinha os lados ruins dele, como qualquer pessoa, mas meu pai tinha muitos exemplos. Meu pai não era fofoqueiro, meu pai não era mentiroso. Meu pai não gostava de cuidar da vida dos outros. E ele dizia: se você não pode ajudar, também não prejudica. Ele era honesto para pagar, e tudo isso me chamava muita atenção nele. Ele era muito bravo, eu também sou muito bravo, eu puxei isso dele. E ali, irmãos, presta bem atenção como que Deus é fiel. Nesse percurso, eu tinha pregações, e toda vez que eu subia no altar, o Senhor dizia, eu ouvia aquela palavra: eu quero ver até onde vai o teu amor por mim. Servir a Deus não te isenta de entrar dentro do poço. José foi colocado dentro de uma cisterna. Servir a Deus não te isenta de passar provações. Isso não quer dizer que Ele não nos ama. Isso é prova do amor dele por nós, que mesmo no meio de nós, no meio do nosso fracasso, Ele é Deus para nos sustentar. 2 anos se passou.
O ano de 2022, me levantei, estava bem, a minha mãe agora cai enferma. Começou-se um novo processo. A minha mãe, ela dá entrada no hospital, e antes dela dar entrada no hospital, Deus disse para mim assim: faz uma campanha de 21 dias de Daniel. Eu falei: mas o senhor tem certeza que o senhor quer 21 dias de Daniel mesmo? O senhor quer mesmo? Ele: 21 dias. Eu falei: mas não, vamos fazer outra. Ele: 21 dias. E eu falei: Senhor, o senhor sabe que 21 dias é sério. E ele disse: passa 21 dias. Presta bem atenção, quando Deus mandar você vir para a casa dele, orar, jejuar, pagar o preço, Ele sabe o porquê. É reserva para a tua casa. Irmãos, a minha mãe deu entrada no hospital. A minha mãe teve síndrome de Fournier. Encravou um pelinho, e esse pelinho inflamou e deu síndrome de Fournier. A síndrome de Fournier, ela come você viva, necrosa você. Em questão de horas você pode vir a óbito. É muito rápido, muito rápido. E a minha mãe, ela deu essa enfermidade, ela tomou a vacina do Covid e ativou. Então era do organismo dela. A vacina veio, poupou ela do Covid, mas já ativou algo que estava no organismo dela. A síndrome de Fournier, a bactéria, todos nós temos, só que ela está adormecida. Mas a minha mãe é diabética, e ela, quando a pessoa é diabética, a imunidade abaixa muito rápido. Então ela pode aflorar. E deu essa síndrome de Fournier na minha mãe. Irmãos, a minha mãe ficou 21 dias no hospital. O que Deus mandou fazer? Uma campanha de 21 dias. No dia 21, a minha mãe ela entrou no centro cirúrgico 3 vezes para ser operada, para ser debridada. E o médico disse assim para mim na 3ª vez: Rafaela, nós não podemos fazer mais nada. O que nós podíamos fazer, nós já fizemos. Agora, se você tem fé, é você e o teu Deus, porque não tem mais o que fazer. Irmãos, foi 21 dias. Durante o dia minha mãe estava boa, durante a noite a minha mãe estava morrendo. No dia 21, Deus foi tão bom, tão misericordioso, que ela ali, porém, às 10 horas da manhã, ela teve alta. E quando ela teve alta, que ela veio para casa, nós achávamos que a luta tinha terminado, mas Jesus só estava no começo do caminho. Jesus estava só no começo do milagre. A minha mãe, irmãos, ela veio para casa e deu bolhas no calcanhar dela, de empurrar o corpo na cama, e a infecção desceu para os pés da minha mãe. A minha mãe ficou mais 60 dias no hospital. Ela veio para casa e ela retornou para o hospital e ficou mais 60 dias. Dentro desses 60 dias, eu não ouvi um dia Deus falar: eu estou aqui. Nos 60 dias, eu não vi Deus mover uma folha da árvore. Mas eu aprendi desde pequena que Deus, Ele não dá satisfação quando Ele está trabalhando. E Ele não fica falando: estou fazendo, vou fazer. E Deus, quando Ele está trabalhando, Ele está vendo se a minha fé e a tua fé é como desta mulher do fluxo de sangue. Ou crê ou crê. Ou tem um milagre ou não tem. Porque é só Ele. E os pés da minha mãe apodreceu. Comeu o calcanhar, comeu. Sabe o que é comer todo o calcanhar dos 2 pés? Comeu. Mas Deus era por nós. Eu ia trabalhar, saía do meu serviço, ia lá para o hospital, ficava com ela. O dia que eu folgava, que eu trabalho um dia sim, um dia não. O dia que eu folgava, eu saía do trabalho, como se fosse hoje, e eu passava o dia inteiro, amanhã com ela, a noite inteira. Eu ia embora 4h40 da manhã, ia para casa, tomava banho, colocava o uniforme, pegava minhas coisas, ia para o trabalho, trabalhava. Foi 60 dias assim.
Só eu com ela no hospital. 60 dias eu orava, 60 dias eu jejuei, 60 dias eu clamei ao Senhor, 60 dias. E você sabe o que o Senhor fez comigo? O Senhor falou assim: você vai entrar em jejum e oração. Irmãos, eu orava 3 horas da manhã, presta bem atenção, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas, 9 horas, meia-noite e 3 horas da manhã. Virava, orando e jejuando. Eu nunca comi tanto pão e café com leite de hospital, é que eu nem gosto, hein? Porque não dava tempo de comer. Quando eu ia comer, não tinha comida, e era o intervalo que só tinha pão com café e leite. E olha, Deus não fez eu enjoar. Quando eu lembro disso, me dá até um negócio assim por dentro. Abençoado café com leite. Nem todo mundo gosta, né? Eu não sou muito chegada. E ali, irmãos, foi 60 dias assim. E os médicos disseram assim para minha mãe, porque o pé começou a apodrecer, porque não ia sangue para os pés. Irmãos, eles viraram a minha mãe de ponta cabeça. E não achava por que não ia sangue para os pés. E os pés morrendo. E eles viraram para mim e disseram assim: nós vamos amputar os 2 pés da sua mãe. Falei: olha, doutora Denise. Falei: a senhora não vai não. Ela: nós vamos. Falei: primeiro, a minha mãe é de idade, é eu que tenho que assinar. E eu não vou assinar. Eu tenho um não do homem. Eu não tenho um não de Deus ainda. Eu tenho um não da senhora. Eu não tenho um não de Deus. E eu não ando guiado pelo não do homem. Ela olhou para mim com uma cara bem sarcástica, tipo assim, louca. E eu olhei bem para ela e falei: deixa ela aqui, continua fazendo tratamento. Se não der, aí é outra história. Mas não rela na minha mãe. E aí, irmãos, foi indo os dias. E ela falou: Rafaela, nós vamos amputar. A minha mãe estava no Bom Samaritano. Naquela época, onde faz amputação? No Santa Rita, parte SUS, que ainda existe. O Bom Samaritano, mais para baixo, é o Santa Rita SUS. E no HU, é onde faz a amputação. O HU estava fechado devido à pandemia. Então quem estava fazendo a amputação era o Santa Rita. Ela precisava de uma vaga lá no Santa Rita para amputar. Eu estava trabalhando numa sexta-feira, presta bem atenção. Numa sexta-feira, eu trabalhando 2 horas da tarde, eu recebi um telefonema. E disse assim: é a Rafaela, filha da dona Marina Vitória de Jesus? A minha mãe chama Marina Vitória de Jesus. Sobrenome bonito, né? E é o sobrenome dela. Eu falei: sou. Ela falou: olha, saiu a vaga da tua mãe para a amputação. Falei: olha, eu não posso sair daqui porque eu estou no meu trabalho, eu não tenho quem deixar. Você pode até levar ela lá, mas vocês não vão tocar na minha mãe. E quando der 7 horas que eu sair do meu plantão, eu vou chegar aí e eu vou resolver. Mas não é para tocar na minha mãe. E ela disse assim: ah, mas a senhora tem que vir aqui. Eu falei: por lei, o hospital tem que dispensar uma enfermeira para levar o paciente até onde ele vai. Então a senhora vai dispensar uma enfermeira para ir com ela, e 7 horas eu chego lá. E quando aquela mulher desligou, aonde eu trabalho é uma vidraça assim que dá tudo para o céu. Eu olhei para o céu e chorei. E eu disse: Deus, não tem mais nada para fazer. Mas eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu sirvo um Deus que nunca chega atrasado. É um Deus que abre porta onde não tem porta. E eu chorei, irmãos, eu disse: Deus, se o Senhor se agradou da minha mãe algum dia, não permita tirar os 2 pés dela. Ela não vai aguentar, Jesus. Ela é diabética, não pode costurar, não pode fazer nada. Ela não vai aguentar. Então faz assim: leva ela com os 2 pés, dá um tapinha na muleira dela assim, leva ela. Falei desse jeito, eu sou muito realista, irmãos. Eu sou razão.
A gente tem que ser realista. Eu falo com Deus como se Ele fosse o meu melhor amigo. E eu recebo o telefonema de novo. É a filha da dona Marina? Falei, meu Deus. Falei, o que aconteceu, moça? Ela falou, moça, nós estamos retornando a tua mãe para o hospital, para o quarto dela, porque a vaga dela, que era para amputação, precisou ser ocupada por outro paciente, e nós vamos devolver ela para o hospital dela. Falei, eita Jesus, o Senhor não precisa falar, o Senhor age. O Senhor não precisa mandar recado, o Senhor faz. Falei, pode retornar ela. Quando for 7 horas eu estou chegando lá. Isso numa sexta-feira. Passou o sábado, passou o domingo, passou na segunda-feira. Era 6h15, 6h18 da tarde. Só eu e a minha mãe dentro do quarto. Irmãos, era dia de oração, era dia de campanha de oração. E olha para você ver como Deus é fiel. Ali eu ouvi uma voz muito grande dizer para mim dentro daquele quarto: minha serva, vá até a minha casa e clama a mim, e tu saberás que eu sou Deus. E eu olhei com o olhão arregalado, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém. Eu falei, Jesus, é tu. E ele disse novamente: vá até a minha casa, desce até a minha casa, porque hoje tu saberás que eu sou o Senhor dos exércitos. Você nunca perde de estar na presença do Senhor. Você nunca perde de ser um crente pé para trás. E eu olhei, a minha mãe às vezes ela ficava muito passada porque da infecção. E eu falei, Jesus, como que eu vou para lá agora? Às vezes ela queria levantar. E eu falei, mãe, a senhora, Deus deu a lucidez para ela. Falei, mãe, a senhora não levanta, a senhora fica quietinha aí, que eu vou lá resolver um problema e vou trazer a resposta. Ela falou, Falei, e logo nós vamos embora para casa. Ela, tá bom, eu não vou levantar. Eu saindo pelo corredor, eu falei, Jesus, eu estou indo. Quando eu saí no corredor, vem vindo 3 enfermeiras. No meio do caminho, Deus sempre vai colocar alguém para te abençoar. No meio do caminho, ninguém te atrapalha. Deus sempre colocará os anjos dele para abençoar a tua vitória. E vem vindo aquelas 3 enfermeiras, e uma grita assim: missionária Rafaela, a senhora por aqui? Eu olhei, não reconheci. É tanta gente. E ela disse, a senhora está fazendo capelania? Eu falei, não, eu estou com a minha mãe internada aqui, e eu preciso urgente, que eu tenho que resolver um problema aqui, eu preciso ir buscar a solução. Ela falou, como que é o nome da avó? Eu falei, é Marina Vitória Jesus. Ela falou, a avó está na minha lista. A senhora pode ficar tranquila que nós cuida da avó. Ela falou assim, nós somos do 3º PA, porque cada piso é um PA. E ela falou assim, nós somos do 3º PA, mas nós não entendemos, mas nós fomos designadas hoje para esse PA. E eu olhei bem para ela e falei, é de Deus. E ela disse, aonde a senhora está? Eu falei, eu estou indo para a igreja. Ela falou, então leva o meu nome. Eu falei, anota rapidinho. E eu fui. Quando eu entrei no carro, eu falei, Jesus, senta aí, vamos conversar nós dois. Eu falei, Jesus, eu estou indo para a tua casa, e hoje eu não saio de lá sem a vitória. Eu não saio de lá sem a vitória. Foi o Senhor quem mandou eu ir para a tua casa, e eu não saio de lá. Deus, o Senhor vai falar comigo, e se o Senhor não falar comigo, eu vou até o pastor, e se eu não conseguir falar com ele, eu sei qual é o carro dele, eu pulo na frente do carro dele, mas ele vai ter que orar na foto da minha mãe. Eu nunca incomodei ninguém para orar, mas eu vou incomodar hoje. Hoje eu quero a vitória, Jesus. Hoje eu preciso da vitória. Aprenda algo na tua vida: nem toda vitória virá só por ti. Tem vitória que vai ter alguém no teu caminho para te abençoar. E eu fui. Eu gosto de sentar lá no fundo, não gosto de sentar na frente. Mas naquele dia eu coloquei na minha cabeça, eu vou sentar lá na primeira fileira, porque era culto de oração, mas não tinha muita gente, era pouquinha gente, não tinha muita gente.
Aí quando eu cheguei na igreja, na porta da igreja, falei, hoje eu sento lá na frente. A igreja acho que tinha umas 1000 pessoas. Eu falei, de onde apareceu todo esse raio desse povo? Desse jeito, irmãos. Eu falei, mas de onde que apareceu esse raio desse povo? Esse povo nunca veio na oração. Estava um gado pingado, Jesus. Dava para nós brincar de cocadeira que a gente queria. E esse povo veio tudo hoje. Ah não, Jesus, logo hoje. Eu queria tanto sentar lá na frente. Olha que cabeça miúda da gente. É no meio da multidão que Deus nos enxerga. Não precisa estar sentado na primeira fileira. Se a tua fé for tão grande, aonde você estiver, Ele te enxerga. E eu sentei, sabe da onde? Da porta para fora. E eu chorava, irmãos, mas eu chorava. Cantou. Aí entrou o pastor. E ele dá uma introdução, daí ele fala. Aquele dia Deus encurtou a boca dele. Verdade. Ele fala, Deus. Aí ele falou assim, olha, eu sinto que nós temos que orar. Falei, eita. E ele falou assim, olha, quando tiver alguém enfermo, vai até o presbítero. Falei, eita, Jesus, o Senhor já está falando comigo. O Senhor já está falando comigo. E eu chorando, dobramos o joelho. E nós começamos a orar. E ele começou a orar. E ele disse assim, ó Deus, entrou aqui hoje um ente querido, chorando, gemendo, mas o Senhor é Deus. Ó Deus, vai lá naquele hospital. Isso é servir a Deus. E vai lá naquele quarto e toca na perna daquela mulher. Deus não disse um homem, Deus disse uma mulher, era minha mãe. E ele disse, vai lá, Senhor, toca na perna daquela mulher. Aquela mulher precisa de um milagre. Toca na perna daquela mulher, Senhor, e faz o milagre. Irmãos, eu parecia que eu ia explodir. Eu não conseguia respirar. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu gritava, porque eu sabia que era comigo que Deus estava dizendo que a vitória era minha, que eu estava levando a vitória. Deus não precisa materializar na nossa frente, é só tocar na orla da veste dele. Não espere Ele materializar na tua frente. E eu entrei no carro, eu não dirigia, eu flutuava. E quando eu fui, eu cheguei lá no hospital. É só eu e mais uma irmã. Eu liguei para minha Tata e falei, Tata, está tudo resolvido. A vitória é nossa. A minha irmã é emoção. Mas ela chorou. Ai meu Deus, foi você amputada. Desse jeito. Eu, cala a boca, menina. Cala a boca. Para de chorar. E é desse jeito mesmo, viu? Um pouquinho mais forte. Ela falou, então o que aconteceu? Eu falei, Jesus já deu a vitória. Ela é. Falei, agora você pode chorar. Entrei dentro do quarto e falei, mãe, a vitória é nossa, nós vamos para casa. Ela falou, eu tomo posse. A velha ficou lúcida. Daquele dia ela ficou lúcida. Olha como Deus é bom. Passei aquela noite com a minha mãe. Na terça-feira de manhã, vem a doutora. E ela disse assim para mim, assim, que bom que você está aqui, Rafaela. E até gravou meu nome também, 60 dias. Falei, doutora, hoje eu não fui trabalhar. Aquele dia eu não fui trabalhar. E ela falou assim para mim, nós se reunimos ontem, uma junta médica para discutir o caso da sua mãe. Falei, doutora? Ela falou, e nós descobrimos aonde está o problema, que não está irrigando o sangue para o pé da tua mãe. Falei, onde?
Ela na perna da tua mãe. O que Deus disse lá? Toca na perna daquela mulher. Irmãos, mas eles fizeram tanto exame na minha mãe, não apareceu nunca um problema. Porque Deus queria ser glorificado. Aí eu olhei para ela e falei: doutora, que horas que a senhora se reuniu? Ela disse: era mais ou menos umas 7h40, 8 horas. Onde que eu estava? Orando, chorando, me prostrando, dizendo: o Senhor é rei. Eu não tenho nada, mas o Senhor tem tudo. Então quando você vem na casa do Senhor, não é em vão. Não é em vão. 3 dias depois, aquela doutora naquele dia disse assim para mim: nós vamos fazer um cateterismo na perna da tua mãe, mas eu não garanto que vai irrigar sangue, não garanto nada. Eu falei: pode fazer. Aí ela disse assim para mim: agora você assina? Eu falei: agora eu assino, porque eu tenho o aval. O médico dos médicos assinou a alta da minha mãe. Dentro de poucos dias eu vou levar minha mãe embora. Ela deu um sorriso tão sarcástico. E eu disse assim para ela: tu é médica, mas a sabedoria que tu tem, mulher, é Deus quem te deu. E se Ele tirar toda a tua sabedoria, tu cai morta aqui agora, e se tirar teu fôlego de vida também. Deus usa a medicina, mas o milagre é dele. Falei: pode fazer, eu assino. Dentro de poucos dias eu vou levar minha mãe embora. Com 3 dias eu trouxe a minha mãe para casa. 3 dias a minha mãe veio com o pé podre para casa. E você sabe o que era que os médicos diziam? Que a minha mãe não iria regenerar os pés dela. Que Deus não, Deus é tão fiel, irmãos. Aquela médica disse assim: olha, tomara que o teu Deus faça milagre grande. E eu disse para ela: tu não sabe o Deus que eu sirvo, tu não sabe o Deus que eu me deleito, porque se tu soubesse, tu passava um fecheclé na tua boca. E ela olhou, abaixou a cabeça. A minha mãe passou 1 ano e 3 meses em cima da cama, de fralda, não podia andar, mas está aí andando, está com os 2 pés regenerados. Olha como Deus é bom. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele honra a palavra dEle. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir o Deus de Israel. Deus ainda faz milagre. Tu pode ser Tomé, mas Deus ainda faz milagre. Ela ficou 1 ano e 3 meses. Eu ouvia da enfermeira-chefe do centro de feridas falar para mim: não fecha, dona Marina. Eles debridavam o pé da minha mãe assim, com o sangue escorria na carne viva, sem anestesia. Eu nunca vi minha mãe reclamar. Aquilo eu virava do lado assim, que chegava a me doer. Eu brincava com o osso do calcanhar da minha mãe. Eu aprendi a fazer curativo. Nós usávamos uma pomada por semana, que ela debrida de dentro para fora. Por final de semana eu mandava manipular, era R$700. Irmão, você é rica? Eu não. Sou rica da graça do Senhor. Eu ando de segurança, eu ando escoltada. Você não está vendo aqui não? Eu ando escoltada. E os meus não usam os trambucão assim não, o meu usa espada de fogo. Ando escoltado. Meu patrão é o dono de tudo. É dono do Banco Central. É isso que você tem que entender. Você anda escoltado. A tua casa é guardada por aquele que não dorme. É isso. Os anjos, Deus dará ordem aos anjos para te guardar. Eles vivem em função de nós, para nos guardar. E aí quando o dinheiro começou a acabar, porque vai apertando, aí para você ver, nós passamos no salsicha. Nós passamos, porque nós precisamos dar uma cadeira de roda. Eu queria passar no salsicha? Eu queria não. Vou falar a verdade, porque eu não vou mentir não. Falei: Jesus, salsicha. Falei: Jesus, nesse dia tomara que ninguém nem assiste. Passando, eu falei para minha irmã: fala você. Ela: eu não. Falei: Jesus, no salsicha.
porque ele ganhou 22 cadeiras de roda na época, e nós ia precisar de uma cadeira de roda. Aí ela falou assim, ela nunca assistiu o Salsicha. Daquele dia ela falou, o Salsicha ganhou 22 cadeiras, porque daí ficava assistindo televisão, né? Aí ela colocou no dia do Salsicha. Eu falei, olha aí, gente. Ela ligou para mim e falou, ó, o Salsicha está doando 22 cadeiras. Liga lá, pede uma. E eu liguei e falei com a moça. Ela falou, olha, você pode vir buscar aqui. Eu falei, glória a Deus, eu não vou ser filmada. Aí a moça ligou para mim de volta e falou, não, nós queremos ir lá na tua casa. Eu falei, tá bom. Louvado seja o Salsicha, que Deus usou ele na terra. A gente tem que dar graça, porque Deus usa os meios para trazer as bênçãos que nós precisamos. Chegou um ponto de eu tirar o meu salário do meu emprego e dar na farmácia. Minha mãe tomou 1 ano e meio com antibiótico, 3 tipos de antibiótico. E não era pegado no postinho, não, era comprado. E quando acabou o dinheiro, que não tinha de onde tirar, porque Deus fazia brotar também, porque eu falava, Jesus, hoje eu preciso, brotava. Acabou, passamos no Salsicha. A minha mãe trabalhou 26 anos numa empresa. Tudo que você planta, você colhe. Plante coisas boas. A minha mãe trabalhou 26 anos no Secov. Ela era zeladora. E ela sempre tratou muito bem, eram os imobiliaristas de Maringá. Sabe o que Deus fez? Deus levantou os imobiliaristas de Maringá e levou para dentro da minha casa e pagou o tratamento da minha mãe. Deus pegou aquele Theo Granado, fez pagar a manutenção da farmácia da minha mãe, pegou o Silvio Vata, pegou o Junzi, pegou o Cleverson da Bela Casa, e foi levando o povo, e o Senhor trouxeram cesta básica, comida nós tinha água, a luz, eu não queria nada, e eu falei, a moça falou para mim no dia, pede alguma coisa, eu falei, moça, eu não quero nada, o que a minha mãe usa é fralda, o que a minha mãe usa é o lenço umedecido, não precisa nada, o que nós precisamos é a cadeira, não precisa tirar nada de ninguém, o que nós precisamos Deus tem nos dado, não precisou eu pedir, Deus tocou naqueles que tinha. Quando você precisa, Deus abre as portas. Quando você necessita, Ele tira do grande, chega a me arrepiar, Ele tira do grande e traz até você, porque a palavra do Senhor diz que o justo jamais mendigará o pão. Se Deus tem uma promessa na tua vida, Ele vai cumprir. Ele usou o canal do Salsicha para trazer aquilo que eu precisava dentro da minha casa. A vergonha se tornou em bênção, porque nós é trouxa mesmo, né? Todo perdão da palavra. A gente é arrogante, soberbo. É uma bobeira, né? Eu falo, só você largar a mão, você vai passar no Salsicha, né? Podia ser no pinga-fogo também. E Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Está aí minha veinha, ó. Lava, passa, cozinha, limpa, do jeitinho dela, na lerdeza dela, assim, porque agora ficou mais lerda, né? Mas está com os 2 pés. Nós não servimos um Deus que deixa nós à beira do caminho. Já estou encerrando. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela estava à beira do caminho, ela pegou a oportunidade, ela agarrou a oportunidade, e quando ela agarrou aquela oportunidade, ela recebeu a vitória. Jairo poderia ter se incomodado, mas Deus estava dizendo através do filho dele para Jairo: Jairo, aonde eu passo, eu não abençoo só uma vida, eu abençoo várias. Aquelas que tocarem em mim, eu vou tocar nelas, mas fica tranquilo, eu vou chegar a tempo na tua casa. A palavra do Senhor nos diz que aquela mulher, ela foi curada instantaneamente, e Jesus nota que dele saiu virtude. Ele pergunta, até aqueles que andavam com ele questionam, mas mestre, a multidão te aperta e tu pergunta. Jesus sabe quando nós tocamos Ele. Então toque a Jesus, toque em Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus curou aquela mulher. Jesus foi até a casa de Jairo.
A filha já estava morta, mas Jesus estava na casa. Isso é importante. Jesus está na casa. Ele curou o gadareno, ele viu Jairo se prostrar, ele curou a mulher e ressuscitou a filha de Jairo. Deus é o Deus dos milagres, é só crer. Vamos colocar de pé. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu vou estar encerrando a minha parte. Aquele que quiser a oração, aquele que precisa do milagre, aquele que necessita do extraordinário. Eu não posso mudar a tua vida, mas o que está na minha vida e que está na sua vida, Ele pode mudar a sua história. E aquele que precisa do milagre, necessita do milagre, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu vou estar orando, e eu vou estar encerrando a minha parte. Cadê aquela irmã do violão? Vem cá, deixa eu te usar. Toca lá um pedacinho de um louvor. De cura. Cura, libertação. O que a irmã quiser. Pode você chegar aqui pertinho, para caber todo mundo. Eu já estou encerrando, tá? Só um pouquinho. Chega aqui pertinho. Ela vai estar louvando um trechinho. Enquanto ela louva, abra sua boca, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor, fale com Deus, para que Deus trabalhe na sua vida. Só você pode tocar em Jesus, só você pode fazer sair virtude dele. Senhor, aqui está a tua casa. Oh, aleluia. Recebe a unção. Feche os teus olhos e adore. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Adore o Senhor. Recebe a cura. Adore o Senhor. Abra a sua boca neste momento. Recebe a unção. Derrama o teu coração na presença do Senhor. Unção de ousadia, derrama a tua presença diante do Senhor. Deus, aqui está a tua casa, aqui está o teu povo. Oh, aleluia. Abra a tua boca e glorifica o Senhor. Abra a tua boca e exalte o Senhor. Deus trabalha no meio da tua casa, vai trabalhando no meio do teu povo. Deus vai trabalhando, meu Pai, em cada casa aqui representada. Vai libertando agora, vai transformando agora, vai repreendendo, Senhor, daquela casa a confusão, a contenda, o vício, o adultério, a pornografia, seja o que for, seja o pecado, vai tirando toda a imundícia. Oh, aleluia. Deus ministra a cura, vai ministrando a cura no meio do teu povo, vai trabalhando no meio do teu povo, vai descendo a unção no meio do teu povo, vai trabalhando. Receba a cura, receba a libertação, receba a transformação. Abra a tua boca e dá glória. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Oh, aleluia. Abra a tua boca e dá glória. Recebe a unção. Glória, 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 glória. Unção de ousadia, Deus liberta, Senhor. Visita cada lar aqui representado. Vai quebrando as muralhas, vai jogando as muralhas de Jericó por terra, vai tirando todo impedimento, vai tirando o desânimo, vai tirando a incredulidade, vai tirando as barreiras. Deus joga por terra o gigante, todo vento
que tem soprado, nós repreendemos nesta noite. Oh, aleluia. Deus vai trabalhando, Deus vai ministrando o teu poder, vai entrando em cada lar, liberta cada casa, liberta o esposo, liberta os filhos, liberta a esposa, ministra a cura, quebra todo jugo, liberta, Senhor, da enfermidade. Deus, seja o que for, seja qual for o impedimento, nós repreendemos nesta noite. Deus, repreende toda potestade, todo principado, toda legião, toda casca de demônios que tem se levantado contra os casamentos, contra os lares, contra a vida dos filhos. Pai querido, contra a vida do teu servo, da tua serva. Os teus filhos são abençoados. Contra a firma dos teus filhos, o trabalho, seja o que for, e aonde for os teus filhos têm passado luta, nós repreendemos. Aonde o teu servo, a tua serva precisa da vitória, eu entrego nas tuas mãos. Deus, dá vitória para o teu povo. Deus, que haja graça, que haja ministração do teu poder, e que haja testemunho do teu poder e da tua graça e dos teus feitos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda aqui na frente, Deus seja louvado. Oh, aleluia. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Em todo tempo o Senhor é fiel. Amém. Deus está trabalhando aqui nesta noite. Por mais que você ore, por mais que você diga: Senhor, eu não te vejo, Ele manda te dizer: eu estou diante da tua casa, eu estou diante de ti, e tu saberás que eu sou o Senhor dos exércitos. Volta rapidinho para o teu lugar. Deixa eu só entregar aquilo que o Senhor passou, e eu encerro a minha parte, que já está o horário avançado. Em nome de Jesus. Fique de pé. Vamos esticar um pouquinho a cama. Tá bom. Tá. Ainda de pé. Aquela jovem de blusa marrom ali, ó. A loira aqui, ó. Faz assim com a mão. Isso. Deus manda te dizer assim. Enquanto eu pregava aqui, o Senhor falava: fala para ela que eu coloco as mãos lá dentro da casa dela hoje. E o Senhor diz assim: fala para ela que eu repreendo tudo aquilo que Satanás tem lançado. Fala para ela que Satanás tem se levantado para tentar destruir, mas diga a ela que eu sou o Senhor dos exércitos. Diga a ela que eu sou Deus que conserta. Diga a ela que eu sou Deus que coloca a casa em ordem. E Ele manda te dizer assim: filha, eu coloco a tua casa em ordem hoje. Eu ministro o meu poder sobre a tua vida. Tu não vieste aqui em vão nesta noite. Foi a minha graça e a minha presença quem te trouxe. Porque tu tem dito: Deus, porque o Senhor não olha para mim. Deus, porque o Senhor não me enxerga. Deus, é tanta luta, tanta prova, eu quero desistir. Mas Ele manda te dizer assim: mulher, não desista. Eu estou trabalhando, eu estou ministrando, eu estou edificando. E eu entro dentro daquela casa, eu jogo Faraó por terra, e tu cantarás o hino da vitória. Tu saberás que eu sou Senhor. Filha, tu és minha, tu és a minha criança, tu és a minha menina, e tu acha que eu não tenho zelado por ti? Aramanto rebanchou, rabanto nebendebandarai, shabanto nebanchou, aragamanto manto terra. E Ele manda te dizer assim: eu sou Deus, a qual tem te livrado, tenho te escondido, porque eu sou o teu Pai. Remantou banchou bandai, rebentei banchou bandaragasai. Olha aqui para mim, jovem.
Deus mostrava você numa tristeza muito grande, e Deus mostrava você cabisbaixa, e você muito entristecida pelas lutas que tem passado. Mas o Senhor manda te dizer assim: eu não te conheço, mas o Senhor conhece, que Ele é o teu Deus. E Ele diz assim para tu saber que é Deus que fala contigo. Por esses dias passou até na tua mente tu fazer a tua mala, jogar tudo dentro e sumir no mundo. E o Senhor diz assim: eu sou Deus que seguro nas tuas mãos. Deus vai mudar a história. São 9h39 e 5 segundos. Deus manda tu marcar o dia. Hoje é dia 16 de julho de 2026. Ele diz: marca o dia, a data e o horário, porque eu sou Deus e eu começo a fazer na tua história hoje, diz o Senhor dos Exércitos para ti nessa noite. Porque em todo tempo o Senhor Ele é justo, em todo tempo o Senhor Ele é fiel, e a porta que Ele abre ninguém fecha, ninguém. Deus Ele é poderoso, né? Deus Ele é fiel. O varão aqui de óculos, isso, o Senhor manda dizer assim, que Ele começa a movimentar as águas. Eu vi as águas paradas, e o Senhor diz: fala para Ele que eu começo a movimentar as águas. E o Senhor diz assim, que por um instante tu tem aquela fé tão forte, mas ela passa como se fosse um sopro, e vem como se tudo parece que é impossível. E o Senhor diz assim: eu arranco a incredulidade, porque ela é bastante, e eu trago a minha graça. E muitas vezes tu vê pregando, tu vê as pessoas mencionando a glória do Senhor, os milagres do Senhor, e tu diz: Deus, é tudo isso mesmo? E por que na minha vida não acontece milagres extraordinários? E Ele diz assim: porque é preciso eu adentrar e permanecer, para que a minha graça venha sustentar o vaso. E o Senhor diz assim: eu vou transformar a tua vida de dentro para fora, porque fora eu tenho dado, eu tenho livrado e tenho escondido, mas eu preciso desembocar o vaso de dentro para fora. Eu vi o teu vaso, varão, embocado, mas o Senhor desemboca hoje. E Ele diz assim: ele crê em mim por um segundo, aí vem aquela situação, ele parece que some toda a fé, e vem aquele pico de revolta, volta a fé de novo, ele bate boca comigo, e ele me questiona, mas ele manda te dizer: tu é o caco e ele é o oleiro, tá? Então ele diz assim: eu farei de ti um novo vaso, e eu terei um encontro contigo no meio do caminho, diz o Senhor para ti. Em todo tempo o Senhor Ele é fiel, em todo tempo o Senhor Ele é justo. A irmã aqui, ó, para finalizar, a irmã, eu via quando o anjo do Senhor te media. Eu achei tão bonitinho que ele te media, ele estava com uma plancheira, e ele te media, ele media. E o Senhor falava assim: fala para ela que a vitória já faz assim, a vitória já está na mão dela. Você está entendendo, irmã? Eu vejo a porta aberta, ela não vai se abrir, ela está aberta. E eu achei muito interessante, eu perguntei ao Senhor o porquê que o anjo te media tanto. E o Senhor dizia: fala para ela que ela tem colocado diante de mim algumas coisas, e diga para ela que eu respondo ela hoje. Fala para ela que as queixas hoje chegam a me arrepiar. Fala para ela que eu desço a minha misericórdia sobre ela. Fala para ela que eu assino com caneta de ouro. Fala para ela que eu me inclino do meu trono para ela hoje. Fala para ela que o meu anjo estava medindo ela, porque a minha vitória estava descendo, a minha
minha graça está descendo, a minha misericórdia está descendo. Mulher, dentro de poucos dias, tu cantará o hino da vitória, tu cantará e dirá: como Deus é grande, como Deus é fiel sobre a tua vida. E Ele diz: filha, eu não durmo. Eis que é chegado a hora de responder as tuas queixas. Eis que digo para ti: eu ouvi as tuas orações, e eis que eu me apresento diante de ti. Oh, aleluia. Irmã, eu via somente aquela sombra, porque nós não temos a capacidade de ver, mas eu via só aquela sombra daquele ser muito grande, inclinado. E eu via você debaixo daquela sombra. Deus manda te dizer: a porta que Ele abre hoje é grande, irmã, e é resposta e é fruto das tuas orações. Ele manda te responder: tu pode ser pequena como tu diz para mim, mas eu sou grande, diz o Senhor dos Exércitos. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer conhecer o casal, a igreja, o povo de Deus. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. Tenha na tua vida reserva, tenha na tua vida uma vida de oração, de jejum, de busca. Deus só abre porta para quem busca, para quem ora. Leve para tua casa pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. É só a oração que abre as portas, tá? Deus abençoe. Quantos foram abençoados por Jesus aqui? Fecha os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Tempo de bênçãos, tempos, ó Deus, de ouvirmos a voz do Senhor, Pai. E eu oro, a Deus, que o Senhor guarde, ó Deus, o retorno dos teus filhos às suas casas, Senhor. Que cada um possa levar e conservar, ó Deus, aquilo que recebeu do Senhor nesta noite aqui, Pai. E que a história de cada um aqui, Senhor, seja mudada em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos dizer nosso versículo de final de culto, vamos lá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém.